Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Olá, amiga, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo bem também. Maravilha! Início de férias das crianças, vucu-vucu dos semestres, de tudo que é lugar. Sim, O que tá super! acontecendo? E aí tem que dedicar a isso, né, também. Sim. Eu essa semana passei as notas finais do semestre passado. Aquela função professora. Uhum. Mas sabe que, olha, se falando disso, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, nessa... Enfim, o Ladeira trouxe muitas coisas, né, pra gente aprender e expandir, assim, dizer profissionalmente, assim, que muito mais de gerenciar e administrar, produzir constantemente, né, essa constância, o mesmo projeto durante... expande a ideia, produz, faz a curadoria, tudo isso. E aí, tem algumas coisas que eu... Segunda-feira que a gente colocou o projeto no edital, né? Eu reparei assim, falei, gente, a gente não... Acho que não está preparado, porque tinham coisas que poderiam ser feitas com antecedência, assim, sabe? Para não deixar no último dia de fazer coisas mais que já eram previstas, como colocar o currículo, e que era uma trabalheira, porque tinha pegado o currículo e colocar numa caixa de texto lá, e cada parte do currículo colocar numa caixa de texto. E aquilo já poderia estar desde que abriu o edital lá. E no último dia, a gente, enquanto fazia outras produções, ou, né, de falar com as pessoas alguns erros, algumas coisas que faltavam, que na hora que a gente foi ver, tinha que se dividir entre isso também, assim. Então, eu fiquei assim, olha, acho que a gente realmente não é muito despreparado para isso, assim. É que no Brasil a gente tem esse costume de uma estrutura onde o artista acumula a função de produção e essa questão dos editais, né? Fica muito na dependência do artista alimentar a produção e etc. Faz acho que uns 6 meses que o Volmir Cordeiro, lembra dele, da Lia? Agora é um artista solo, né? Incrível Tá o trabalho dele. maravilhoso, né? Ele publicou no Facebook um anúncio de produção, precisando de uma pessoa para produzir o trabalho dele. E aí ele elenca as funções, né? O que a pessoa tem que dar conta. Eu tirei um print, guardei e falei, é isso, né? É isso que é ter uma produção. Eu não conheço no Brasil algum artista de dança que tenha uma produção que dê conta dessa gestão do trabalho e do diálogo com o conceito artístico do artista. E aí acontece que geralmente o artista faz isso.
E sei lá, eu tenho várias reflexões a respeito, né? Eu acho que não é a gente só que é despreparada, o nosso mercado não é estruturado. O mercado não é profissional. Penso muito aqui na conversa que a gente teve há dias atrás com a Samira, né? Sim. Como pode cada plataforma digital ter um formato, por exemplo, né? Uhum. Cada um pedir um tipo de currículo, alguns lugares o currículo é descritivo e tem um formato, outros lugares tem que ser mini bio, aí tem quantidade de linha, enfim, assim, não tem critérios, e aí isso vai sobrecarregando muitos artistas, porque esse projeto que está pronto, se a gente vai colocar em outro lugar, num Instituto Tal Cultural, numa Funarte, vai ser outro formato, aí o projeto está pronto, mas você tem que refazê-lo inteiro. Uhum. E aí, nesse sentido, como não é profissional, não é bem remunerado, eu também não estou culpabilizando quem trabalha com produção, né? É que os produtores também não têm, assim, digamos, uma remuneração para eles poderem cobrir toda a função de produção. Então, geralmente, um produtor produz 20, 30 artistas, e aí fica quase fazendo checklist desses artistas. Então é muito mais amplo, né? É toda uma estrutura complexa que está envolvida nisso. E acho que É. agora com esse veto, né, que caiu sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, a expectativa, a tendência é que tenha um financiamento mais recorrente, né, e capilarizado nos municípios para a cultura, então que a produção se torne mais frequente, porque em alguns lugares nem isso é, né? E Uhum. aí isso é um primeiro passo na direção de uma profissionalização, mas que é da cadeia toda, né? Exato. Confesso que como produtora eu sou muito amadora, assim, né? Muito iniciante, assim. Mas mesmo assim, no caso da produção, eu vi que também poderia ter se antecipado. Uma coisa, como você falou, assim, né? Uma coisa de por que você pôs as notas agora no final, entende? De uns atrasos, porque eu acho que isso deveria ser uma rotina diária para não acumular função que não está sendo paga, não está sendo remunerada depois que já aconteceu, entendeu? Uhum. Fico pensando assim, num treinamento de o que está sendo remunerado naquele momento e que precisa ser feito para não gerar sobrecarga posterior, assim. Eu até falei isso com a minha irmã essa semana. A gente foi visitar uns amigos, que um deles é concursado público, né? Tem esses empregos públicos que todo mundo quer ter. E aí eu comentei assim, eu falei, acho tão incrível que o Fê não é o trabalho dele. Ele faz o trabalho dele, a gente não sabe o que ele faz, ele não fala a respeito. Tipo, a hora que ele sai do escritório, acabou o trabalho. Ele não tem Uhum. lição de casa, né? E Uhum. aí tava ele e todo mundo artista. E aí todo mundo que é artista cheio de coisas que não encerram, que não acabam nunca, né? Isso. Que não ficam as tarefas, as lições de casa. E claro que a gente fala, tem muito que é da natureza da profissão, porque é um estudo que nunca termina, uma elaboração que é contínua. Mas tem um campo aí que é dessa profissionalização que é muito precário mesmo, e aí a gente Uhum. vai se sobrecarregando, seja por remuneração, seja porque toda a estrutura de cadeia, edital, eu sou puta da vida com edital, porque eu acho assim, exigências burocráticas muito absurdas, né? Uhum. A questão das cartas de anuência, às vezes tem lugar que não aceita, aqui no estado de São Paulo não aceita assinatura digital. Então, como é que Uhum. você corre atrás de todo mundo para assinar? Se tem gente que não está em São Paulo, é muito tenso. Enfim, né? Poderiam ter mecanismos de distribuição de verba, em vez também de julgar trabalhos, julgar estruturas produtivas, que potencializasse o acontecimento das coisas, né? Uhum. E até nisso se fala, né, de acessibilidade. Às vezes não é só colocar lá, porque eu estou participando, né, me inscrevendo em várias coisas, mas coloca lá, vai participar como vaga para deficientes, vai participar, mas para tudo você precisa, se o edital não oferece uma coisa mais digital e de acessibilidade, se não tem ali algo. Quais são os recursos que um deficiente visual, por exemplo, vai encontrar num edital para ele entender todas as informações? Sim, baixa o PDF e no aplicativo ele lê o PDF, né? Por voz, Uhum. assim.
Mas é ele que tem que fazer isso, não é o edital que está oferecendo essa Pois é, acessibilidade, né? pois é. E daí esse caso da assinatura também, a mesma coisa como, né? Que foi o meu caso também, de me inscrever em um processo seletivo, e a hora que eu peguei o comprovante, fiquei feliz, opa, tô com comprovante, tô inscrita, mas apaguei da minha mente que teria que ter levado presencialmente o Ai, gente, isso é um documento. absurdo. Eu Aí eu acho isso um fiquei absurdo. assim, como está tudo online hoje, por que está digitalizado, por que não? Nossa, mas pagou, né? Tanto porque eu acreditava que estava tudo online, tanto porque quando eu imprimi o comprovante, falei, pronto, estou inscrita, está dizendo lá, comprovante de inscrição, pagamento efetuado, nenhuma informação dizendo, ó, esse comprovante não garante a sua inscrição, leve o documento presencialmente, entendeu? É, é. E é aí que a seleção é feita, não é por competência, habilidade ou, Tem né, coisas anteriores a isso. é pelo prestou atenção ou não. Enfim, quando entra no aspecto da seleção, eu sou totalmente contra. Eu que já fiz muita banca, hoje em dia eu me recuso a fazer, porque tem questões subjetivas, sempre tem questões de formação da banca, da referência. Eu tenho um olhar que eu vou priorizar, por exemplo, uma dança de pesquisa, né? Uhum, E aí, isso é um olhar, não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser ordem de inscrição, distribuição, algum mecanismo assim uhum, mais aleatório, que pudesse dar chance para, às vezes, um artista que não tem nenhuma estrutura de produção, não tem nada, e ele tem o financiamento, às vezes aquele é o pontapé para ele começar a se exato. estruturar, né? E não ficar se estruturando antes para ter o. É muito, enfim, mas aí são visões mesmo de política pública. Bom, aí eu vejo, acho que para mim abrir um portal aqui, vamos ver se para você também. Vejo algo que aí só vou poder falar da dança, da área, assim, né? Algo que muito comum é, é existe uma formação, às vezes formação informal ou formal, né? Mas que essa formação ela não garante um percurso profissional. E aí, à medida que você se torna profissional ou vai se reconhecendo profissionalmente, porque é tardio isso, quando você se reconhece profissionalmente já é tarde demais, você já está envolvido Uhum. por vários amadorismos na classe. E aí você se vê fazendo várias tentativas, né? Várias Total. dentro do mercado de trabalho. Ah, não, você é professora. Ah, não, você é coreógrafa. Ah, não, você é bailarina. Ah, não, então você até design, fotógrafa, videodocumentarista, figurinista. As pessoas vão para vários eixos assim, para continuar dentro do mercado da dança. E quando vê, você está se, né, transformando assim e dentro do mercado sendo várias multifunções assim. Acho que isso me interessa muito falar e observo pessoas incríveis assim com uma carreira, com um caminho, um percurso consistente na dança, mas que em algum momento e que é legal, é positivo, né? A gente fala de mudança, transformação, que ótimo poder mudar, mas essas mudanças foram forçadas ou foram assim naturais, né? De É, escolhas. achei incrível esse portal. Eu fico pensando, eu conversei com isso também essa semana, porque, enfim, né, abriu um curso de produção e não teve inscritos, enfim, num projeto aí que eu conheço. E aí eu fico pensando, às vezes, por que que a gente supõe, né, que um artista vai ter que dar conta das funções que estão ao redor da arte, mas que não necessariamente são funções, podem ser, mas não necessariamente são funções artísticas. Por que que a gente não pensa que alguém pode querer ser um fotógrafo de dança, um produtor de dança, um figurinista de dança? Por que que vai ser o artista que migra, né? Não sei. Eu às vezes tenho a sensação que, principalmente na área de produção, né, que são poucas pessoas que vão certeiras para essa função, que acaba que eu já tive experiência, né, acho que eu tô falando também das minhas experiências com produtores que eram artistas também, ou que estavam mais interessados, né, em se pensarem enquanto artistas, e aí que a produção não rolava, né. A minha pergunta foi no lugar assim, né,
de o quanto a arte desperta o interesse de mercado de quem é um especialista nisso. Eu tenho um primo fazendo faculdade de engenharia de produção. Ele jamais vai vislumbrar trabalhar em arte. Ele vai pensar na indústria, ele vai pensar no comércio, ele vai pensar Sim. nesses mercados organizados. E aí ele tem um expertise, e esses lugares vão ter uma expertise que me parece, a sensação que eu tenho é que a arte jamais vai ter enquanto for Não assim. é. Não é uma opção. E aí eu volto muito na Samira, porque não tem um mercado, né? Enquanto a gente não virar um mercado, a gente não vai atrair a cadeia produtiva e as especializações, sei lá, muitas Nossa, questões. sabe que depois do episódio da Samira, esses dias eu fui visitar uma parte da família, assim, né? Muito tempo que não se via e tal. Ah, então, lembro de você, tão linda, bailarina, ai que coisa. Falei, trabalhadora. É, Porque trabalhadora. antes eu ficava, eu vestia aquele comentário, né? Que às vezes é de um olhar romântico, para quem Uhum. trabalha na dança. E aí eu falei, opa, é aqui que eu tenho que peitar e falar isso, trabalhador. É, Porque senão exatamente. não se coloca nesses momentos tão distraídos de sociais, é que talvez a gente perca a oportunidade de... Mudando a consciência, né? É... Total. Bem, feito um portal aí já nesses aspectos que a gente... Gostei da introdução, por onde foi. É, densa, mas boa. Aham. Vou chamar a minha professora de roller dance, a Dedé. Conta um pouquinho da Dedé pra gente. Então, eu conheço ela já há um ano, depois que eu vi que ela tem já vários alunos conhecidos, assim, né? Que ela atua como professora de sapateado, e alguns colegas de profissão que fizeram sapateado por muito tempo, e ela foi a professora, uma das primeiras professoras. Então, tem um percurso longo aí, né? Na dança. E eu a Uhum. conheci por essa curiosa vontade em fazer patins, em dançar no patins, assim. Uhum. E acho que muito as redes sociais que têm fomentado, você começa a seguir, de repente começa a aparecer um monte do mesmo informação. Você fala, nossa, eu adoro isso. E compartilhava os vídeos e tal. E de repente apareceu a primeira turma de roller dance de Curitiba. Falei, vou tentar fazer, né? E aí foi quando eu conheci e achei tão bonito, porque ela falou assim, eu sou professora de sapateado. Sempre amei patinar, patinava quando eu era jovem e não sei tanto quanto deveria saber para ensinar o roller dance, mas como eu não tenho nenhum outro lugar e eu sou professora de dança e sei ensinar, vamos aprender juntos. Eu amei esse modo de se apresentar e de colocar, então ela está assim, Muito legal isso. engajadíssima e esclarecida, né? Uhum. Muito engajada, então ela tá fresca, assim, ela coloca as coisas que ela mesma aprendeu, ela tá construindo ali como ensinar aquilo. E é incrível porque cada vez quando eu vou, assim, eu falo, nossa, eu tô aprendendo mesmo, assim, tô avançando, já não... Antes chegava lá, era tombo toda vez, assim, né? Era certo que você ia para cair. Adoro os vídeos dos tombos. E agora já nem tem mais graça dos tombos, mas tem As avanços, assim, as habilidades. habilidades conquistadas. Aí os Muito tombos bom. começam a ficar mais elaborados, ou nem cai, porque Aham. Tombo já tem, elaborado é ótimo. já tem umas estruturas ali. Então, parece que está se construindo junto com ela, assim, né? Então, e eu fico muito encantada por essa transformação de uma profissional com uma carreira já consistente na dança, como professora de sapateado, e se reinventar e ter Super. essa humildade, esse esclarecimento, lucidez de falar assim, é isso, pessoal, vamos, e uma turma, né, muito bacana, assim, que abraçou, Bancou, né? abancou e abraçamos junto com ela isso, porque é uma delícia, e ela muito
despojada, assim, sabe? É a dança que importa. E muito da frase dela, que eu lembro das primeiras aulas, é assim: eu tô realizando um sonho, não tô deixando o sonho para depois e quero que vocês façam isso. Se é um sonho vocês dançarem no patins, não deixe esse sonho para depois. Lindo. Né? E é isso. Muito feliz de poder recebê-la e ouvir mais, porque eu conheço ali como professora, né? Vamos ouvir a história dela, então, essa caminhada Sim. toda. Bora lá. Bora lá. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Alô, Andréia, bem-vinda! Oi, gente, tudo bom? Desculpa a minha voz, tô meio gripada, mas é o que dá para fazer hoje. Bem-vinda, Andréia. Obrigada pelo convite. Sou a Paula, prazer te conhecer. Prazer. Faz um tempão que eu falo para Paula que tem que em algum momento conversar com a Dedé. Vamos lá. E tô bem Sim, feliz. eu também, tô bem feliz. Chegou o dia. A gente tinha até comentado um dia na aula, vamos fazer uma. Sim, e a nossa última apresentação que foi exatamente sobre a queda, né? Então, Sim, tudo a ver, né? O universo conspirou, sim, poética da queda nas rodinhas, com perfeito. certeza. E foram muitas, né? Sempre vão ser, sempre teremos. Sim. Dedé, então vou pedir para você se apresentar, né, para os nossos ouvintes, para te conhecerem melhor e contar para gente quem é você nessa ladeira. Tá bom. Então, meu nome é Andréia, tenho 54 anos. Eu não sou uma professora de roller dance há muito tempo. Eu sou, na verdade, formada em artes plásticas. Eu sou Na verdade, a gente é artista. Me encantei com o sapateado, que eu vi nos filmes da Sessão da Tarde, assim, de Jenny Kelly, Fred Astaire. Não existia sapateado. Sou professora de sapateado há 30 anos. Comecei muito cedo a dar aula, sempre muito desde pequena. Eu sempre soube o que eu quis na minha vida, que era ser artista. Quando eu quis fazer sapateado, não existia ainda em Curitiba. Depois veio a primeira turma. Fui da primeira turma de sapateado em Curitiba. Fiz sapateado durante anos, me mudei para o Rio de Janeiro, voltei. Chegou uma hora que o sapateado não estava me bastando, que eu gosto de estar sempre aprendendo coisas novas. Fui pesquisar sobre o sapateado irlandês, da onde veio, que é a mãe do sapateado americano, né? Fui atrás do sapateado irlandês, que estava despontando no Brasil muito timidamente. Fui para a Irlanda, tive uma turma enorme, fiquei durante anos no irlandês também, sempre junto com o sapateado americano. Passou o sapateado americano, mudei de academia, nunca parei com o sapateado americano, e sempre nessa questão de estar querendo aprender alguma coisa nova, veio a pandemia, eu patinava sempre desde pequena, né, sempre gostei, já sabia que existia a cultura do roller dance nos Estados Unidos, que é muito forte ainda hoje, e comprei um patins e falei, agora eu vou aprender o roller dance. E eu falei, como você gosta sempre de aprender uma coisa nova, achei que ia ser fácil, não está sendo tão fácil, ainda estou aprendendo, mas depois de um tempo me senti segura,
para poder dar aula, para passar o que eu já sabia. Estamos, né, com uma turma bem gostosa, e sempre nessa questão da mudança, mas nunca deixando de lado o sapateado, que é a minha base, né? Como dança. Fiz flamenco, fiz dança do ventre, fiz street dance, dança do ventre, a gente passa por tudo, né? Como artista, eu gosto de estar sempre experimentando. Mas a minha base é o sapateado. Te conheço há um ano, assim, né? Como professora. E identifico essa dinamicidade que você tem, assim, tanto para dar aula, vem o conhecimento do, né, um passo de roller dance também tem alguma coisa do som ali que produz. Sim, muito. Né? Tem uma coisa desse show também, desse lugar lúdico e de fantasia que a dança promove, que você traz também para a atmosfera da aula do roller dance, que eu acho também muito legal, assim. E agora você falando, né, artista plástica, tá, aí já fala, então tá. Mas fico nessa curiosidade, assim, o que você teve que aprender com a dança a aprender a mudar e a se transformar e se adaptar, ou se isso é muito da tua personalidade mesmo, assim? Sim, eu desde muito pequena sempre tive muito claro na minha cabeça que eu sempre quis ser artista, é da minha personalidade. Eu sempre fui muito extrovertida, diria até exibida, sempre fui pisciana, exibido, né? Eu sempre fui, assim, sonhadora, mundo da fantasia, sempre, sabe, eu via aquele CD, na época, disco, das frenéticas, queria ser, para mim foi uma primeira referência de artista, assim, já imaginava a coreografia, então isso é da minha personalidade, não veio com a dança. Isso, da minha personalidade, eu botei, eu exteriorizei para o meu lado didático, que não é nada forçado, digamos assim, é de mim isso, vem da minha personalidade, eu sou assim, eu sempre fui muito expansiva, muito extrovertida, muito criativa, diria até exibida, e isso eu levei naturalmente para a dança e para a didática. Quando eu comecei a ser aluna, eu sempre soube que eu também não queria ser aluna, eu queria ser a professora. Eu queria fazer a minha coreografia, eu queria fazer do meu jeito, não na questão de ser mandona, não, mas mais na questão de criatividade. Então, é da minha personalidade, levo isso para a vida, na verdade, com os meus amigos, as minhas relações em casa, com os meus cachorros, é da minha personalidade. Eu sou muito expansiva, muito extrovertida, muito alto astral. Então, isso me proporciona um carisma especial com os meus alunos. Eles se identificam, vão lá para se divertir, encontram isso na aula. A gente sabe que tem muitas aulas, claro que eu não digo que não é uma aula que não seja levada a séria, mas tem aulas que alguns professores levam muito mais a sério, não conseguem levar a aula tão leve. Eu levo a aula muito leve, eu gosto de levar, eu sempre falo aos meus alunos, a gente está lá para se divertir. Claro, não vamos deixar de lado o aprendizado, mas eu gosto muito de priorizar essa parte, de não ser uma coisa estressante, uma coisa de não vamos competir, a gente não precisa ser os melhores do mundo. Eu gosto de estar lá e proporcionar para os meus alunos uma aula gostosa, uma aula dinâmica, mas com diversão, isso é o principal. Sabe que eu tenho essa sensação, assim, de que cada aula tem uma produção, assim, tem diria que cada aula é quase cênica, assim, porque existe uma pré-produção, existe ali uma produção, existe ali o momento que a gente se aquece para chegar num momento da aula que a gente está muito Sim, é uma conexão, né? A gente vai começar. Inclusive, eu estava preparando a aula de hoje. Eu sempre preparo eu nunca chego na aula do zero. Eu sempre preparo, penso na música, penso nos passos, penso na progressão da aula, que nem você falou. Vai o aquecimento, vai o passinho, a gente vai criando uma conexão durante a aula, né? Mas eu sempre gosto de ter um objetivo, tanto que a coreografia, digamos, é o nosso objetivo final. Toda aula tem um objetivo, começo ao fim, eu sempre preparo a aula, nunca chego lá em vão. Tem um começo, um meio e um fim, e sempre o objetivo a ser alcançado. Isso como didática e como crescimento do aluno também. E no teu percurso, Dedé, teve alguma dificuldade, um perrengue, assim, que você fala, puxa, a dança poderia ser um pouquinho mais aberta para receber esse... Porque foi um risco também para ti, né? Chegar ali e falar, olha, eu não domino roller dance, mas sou professora de dança e vamos junto?
Sim, muitas dificuldades a gente tem sempre, né? Desde quando eu quis ser professora, digamos assim, que eu estava falando que eu nunca quis ser aluna, eu queria ser professora, e eu tive que provar, né, que eu podia. E como eu sou muito entrona, muito metida, digamos assim, eu sempre provei. E a primeira dificuldade que eu tive, por incrível que pareça, foi a questão das tatuagens. De provar Uhum. que eu imagine, eu dava aula no Estúdio D, que é uma academia extremamente conservadora de Curitiba, e eu comecei com essa questão das tatuagens. Quem me conhece sabe que eu sou inteira tatuada, e infelizmente a gente tem que provar que você é uma pessoa capaz, apesar de ter tatuagem, o que é um absurdo. Óbvio, acho que, por incrível que pareça, uma das minhas primeiras dificuldades, porque competência eu sempre tive, digamos assim, mas eu tinha que provar isso. É incrível. Tive até que esconder já a tatuagem, tive já ter que ouvir de jurado dizer: nossa, você estava dançando legal. Pena que essa tatuagem não combinou com o teu figurino. Meu Coisas Deus. Nossa, total. absurdas, Já passei por isso absurdas. também. Olha, e a gente passa até hoje, já faz tempo, mas ainda acontece. Sim, incrível E, que esse pena qualquer coisa sempre, é, é um sempre está absurdo, presente. mas. Uhum. E dificuldades também, o sapateado passou por muitas mudanças de passos. Antigamente era um estilo Broadway, eram sapatinhos de salto, que só quem usava sapato fechadinho era homem. Então veio a mudanças sempre, né? Fases e fases. Mudamos para o sapatinho fechado, mudamos para o estilo mais moderno, abandonamos aquele estilo Broadway. Teve, claro, pessoas que, né, que foram mais, não, não, vamos continuar esse estilo. Não, o sapateado tem que mudar, não podemos ficar sempre naquelas músicas. A gente veio o hip hop, roubou muitos alunos do sapateado, sabe? Aquela coisa mais moderna, o sapateado se modernizou muito. Todas essas mudanças a gente teve, não querendo ou não, você teve que se adaptar, né, a mudanças do mundo, né, coisas que vão surgindo, desde o sapato até que é questão de passo mesmo, novos passos surgiram, toda hora tá inovando, inclusive o irlandês também para mim tive uma dificuldade enorme, que igual o roller dance eu também não sabia muita coisa, mas como eu meto a cara, pesquiso muito, ficava o dia inteiro na internet pesquisando, indo na frente do espelho, fazendo, falei, eu consigo, eu vou destrinchar isso até o último instante, e é muito de mim isso. Aprender, e eu gosto muito de ensinar, não é para mim, tudo que eu faço para os meus alunos. Eu sempre faço, eu tá lá no palco, claro, a gente gosta, mas tudo que eu faço é para os meus alunos. Então, essas mudanças vêm no todo dia, em passo, em que sapato, em questão de tatuagem. Agora, me apresentei com os meus alunos, um estilo de coreografia que eu gosto muito, que é o meu estilo. Eu não gosto muito de movimentação, digamos, em palco, trocar lugar, andar para lá, andar para cá. Escutei agora dos jurados, que foi uma amostra comentada, que sentiu falta de uma movimentação maior. Claro, é uma crítica extremamente construtiva, não é o meu estilo, mas eu já percebi que faz falta para o público, talvez não é o meu estilo, mas eu também não posso querer impor o meu estilo. Então, eu sou uma pessoa extremamente aberta a mudanças. Se tiver que mudar, eu mudo, eu não tenho problema nenhum. Então, eu estou em constante aprendizado e se tiver que mudar, eu mudo mesmo. Tem dificuldades, a gente às vezes pensa que não vou mudar, tá bom assim. Não, não tá. Pode até parecer que tá, mas vamos mudar. Se tiver que mudar, vamos mexer ali, vamos aprender diferente e sabendo que sempre, se tiver que mudar, vai mudar. Vamos mudar, vamos enfrentar as dificuldades e vamos mudar se for preciso, acompanhando o ritmo do mundo, né? Porque se você parar e se você não mudar, você fica estagnada. A coisa não para, né? Quando a Ju falou, né, do roller dance, eu fiquei pensando assim, tem um pouco a ver com o meu trabalho, que é muito dentro de instituições públicas, né, centros culturais, escolas, e geralmente esses espaços de prefeitura ficam ou no centro da cidade, né, no meio do vucu-vucu todo, ou em Sim, sim. bairros, onde às vezes a população nem sabe. Então eu lembro assim, quase todos os lugares que eu trabalhei, ter que ficar brigando com a prefeitura para ter uma placa que indique, né, como chega no lugar e tal. Sim. Uhum. E aí agora eu tô num centro cultural que é bem no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú,
e tem questões de acesso ali, né, de acessibilidade muito difícil, mas tem uma questão que é o preço da passagem, que subiu muito depois da pandemia, preço da gasolina. Então, um público que antes frequentava muito o espaço não está frequentando. Por outro lado, o Vale do Anhangabaú passou por uma reforma também durante a pandemia, que agora a galera da bike, do skate, do patins tem frequentado muito, né, o Vale do Anhangabaú. Sim, eu E vi eu, até apareceu no jornal esses dias, eu vi. isso, e aí a gente fica pensando, né, como casar os universos, porque eu já vi gente de dança que faz performance com bike, gente de dança que faz performance com skate, do patins, eu nem conhecia tanto o universo do roller dance, mas conheço muita gente que faz patinação artística mesmo, né? E aí fiquei pensando assim, como que esses universos podem se conectar, né, a cultura de rua com a cultura mais cênica, com esse interesse cênico? Você tem algum palpite, alguma intuição? Sim, deixa eu falar a respeito, bom, pelo jeito que eu entendi, você mora em São Paulo, né? Em São Paulo Isso. tem espaços muito maiores. Eu estava vendo sobre, tem umas meninas do Roller Dance que chama Paquita Squad, que estão Ai, que despontando, assim, ótimo. estão dando muita visibilidade no Brasil. O Roller Dance está caminhando para crescer no Brasil. Existe desde os anos 70, existe já o Roller Dance há muitos anos. O Brasil agora, depois da pandemia, é que está começando a despontar o Roller Dance, que é um estilo de dança, na verdade. Claro que todo mundo que patina vai para as ruas, vai para os espaços públicos. É uma coisa muito triste, diria assim, que eu vejo muito, espaços ótimos, e eu vejo lá a plaquinha, o Proibido. patins e o risco. Você não pode patinar naquele É espaço. E verdade. esses Por dias eu quê, fui no né? passeio. Por quê? Exatamente, por quê? Esses dias eu fui no passeio público, um lugar delicioso, tava lá o patins em cima. Claro, tem isso, tipo a rua, a cidadania do Cajuru aqui. Tem um espaço maravilhoso, o Parque São Lourenço, agora aqui em Curitiba, que agora, num espaço você não pode patinar, em outros você pode. Então, a prefeitura, digamos, não sei aqui em Curitiba, estou falando daqui, né? Não vê, a gente a gente é invisível, digamos assim. A gente parece que mais incomoda do que agrega a cidade. Poderiam ter eventos maravilhosos de patinação, de encontro. A galera que faz tipo encontro, daí existe uma coisa que se chama patinação urban, galera que usa como meio de transporte realmente o patins, como o skate, como a bike, como meio de transporte. Você falou existe, mas engloba daí outro tipo de patins, Uhum. rodinhas diferentes, porque os nossos asfaltos também não são maravilhosos, as nossas ciclovias não são preparadas para Total, patins, né? para skate, para patinete. É mais direcionado. O Brasil ainda é muito carente dessa questão de patins, skate, é mais direcionado à bicicleta. E acho que está mudando, me parece. Só que às vezes parece e depois volta tudo ao normal. Isso se esquece. Claro, eu até, eu tenho uma amiga que trabalha na rádio, eu falei para ela que trabalha, tá muito junto com a prefeitura, falei para incentivar a prefeitura, né? Tem uma galera incrível que faz rolês sozinhos de patinação à noite, junta 30, 40 patinadores e não tem uma infraestrutura de sinalização, de ciclovia, de divulgação. Então, eu acho Total. muito difícil lidar com a questão de cultura, dança, prefeitura, movimento, mobilidade, sinalização. É uma coisa muito. E em São Paulo, me parece que tem um cuidado a mais. É uma cidade mais cultural, né? Tem mais, agora o Roller Dance está despontando muito em São Paulo. Quando eu comecei no Roller Dance, na pandemia, o Roller Dance despontou mais na pandemia, por causa que muita gente comprou patins. E agora apareceu no jornal, eu vi na TV, acho que Gazeta, que é de São Paulo, uma reportagem sobre essa reforma do Vale do Anhangabaú. Mas a gente sempre vai precisar de pessoas de fora tendo que incentivar pessoas da prefeitura. É isso que me parece. É. E me parece muito difícil esse acesso. Não sei se não é dado não sei qual é a questão que a gente me parece às vezes tão invisível aos olhos Isso que deles. você colocou da proibição também, né? Tem esse, acho que Ah, tem um medo, uma coisa com um eu, risco. eu não sei. Eu ouvi falar um tempo atrás de uma menina que a galera que faz aquele inline é aquele roller que a gente Aham. chama, que na verdade a gente tem uma nomenclatura errada no Brasil. Roller skate, na verdade, é o patins que a gente usa normal,
de 4 rodas, que é o quad, como eles chamam. Esse de rodinhas uma atrás da outra, que aqui no Brasil é chamado de roller, na verdade é inline. E quando começou esse inline, a galera, e tem uma outra modalidade que se chama agressive, que eles andam que nem loucos nas ruas. Isso começou com esse, depois veio o urban, que o urban são passeios pela cidade, em parques. Esse agressivo, eles denegriram um pouco a imagem, sabe? Porque envolveu a questão de bater em carro, de atropelar pessoas, era mais uma piazada. Então, isso no início dificultou um pouco, ficou muito mal visto essa galera que andava que nem louca pelas ruas, que infelizmente começou assim, digamos. Então foi por aí que eles teve essa proibição. Tanto que você vê a fotinho, tem a foto do patins inline. Não tem uma foto de uma pessoa patinando tranquilamente com seu quad ali na velocidade de 5 quilômetros por hora, nem isso. Então eu acho que essa galera, infelizmente, denegriu um pouco. Claro, teve riscos, eu sei que teve questões de acidentes, de bater em carro, de pessoas atropeladas, então, que eu ouvi falar, né? Não sei se é lenda urbana, mas chegou até mim essa questão. Que ruim, né, esse desdobramento. Sim, exatamente, bem ruim. Outras modalidades também se comprometem, né, porque... Sim, compromete tudo. Não sabem diferenciar, né? Não tem esse conhecimento. Isso é isso, isso é isso. Acaba... Exatamente, não tem esse conhecimento. É uma pena, e nem fazem questão de ter. Mas, né, vamos com jeitinho, quem sabe. É que também ainda é uma galera muito pouca, assim, tem muito pouca gente para tentar fazer um grupo e tentar lutar por isso. A gente acaba se acomodando, né? Sim. E como o roller dance é uma coisa mais, digamos, de palco, de sala de aula, então, como eu te falei, a gente é muito carente de ter mais pessoas para ir se juntar e tentar fazer um movimento em espaços públicos, que o que seria maravilhoso, né? Seria, assim, expandir fantástico. A cultura, né? Nossa, seria, assim, fantástico se a gente pudesse, digamos, ir num parque, aí fazer uma aula pública. Eu até me proporia, sabe, nos Estados Unidos você vê as pessoas dão aula, tem aulas em espaços públicos abertos, eles fazem questão de te proporcionar o espaço. Em Nova York, eu estive vendo, eles liberam lá 15 praças, todo sábado e domingo. Rockefeller Center abriu uma pista de patinação gigante. É que, né, uma coisa é uma coisa, aí Brasil é outra coisa. Infelizmente, né? Mas seguimos lutando. Você entrou um pouco no que eu queria perguntar, que seriam esses planos para o futuro, assim, né? Se tem sempre mudança, está sempre disposta a se adaptar, mudar, modificar, melhorar e aprender coisas novas, quais seriam os próximos, o que seria o ideal, né? O que você almeja, assim, com o roller dance, com essa modalidade que você está descobrindo, assim, você já falou. Sim. A minha intenção, que eu gostaria, era dar uma visibilidade em Curitiba. Dizer que, sim, temos roller dance em Curitiba. O que eu percebo muito, e você participou disso, você veja, quando a gente começou as aulas, tinha muita gente. E a galera, eu digo até do ser humano, às vezes deixa as coisas de lado. Fala, faz um pouquinho e para. Faz um pouquinho e para. A gente sabe que Curitiba é muito carente, inclusive na parte do sapateado. Falo porque já tive as turmas assim de 30, 40 alunos, e hoje tem bem menos. Tem muitas modinhas que roubam um pouco essa questão do hip hop, street dance, até TikTok. Então, claro, eu estou sempre tentando. Eu escrevo para a RPC, esses dias passou no É de Casa, as meninas de São Paulo. Lembro, até falei para todo mundo, vamos metralhar o RPC, dizendo que Curitiba também tem roller dance. Apareceu agora na TV Gazeta, que eu acho que é de São Paulo, uma reportagem. Eu até falei para a Gica, que é a dona da academia, faz uma matériazinha, põe o roller dance ali. Só que a gente chega uma hora que você não tem muito espaço para onde entrar. Tem uma amiga minha que quer fazer tem um programa que chama Rock and Run, da Mundo Livre, que ela vai agendar agora o roller dance. Eu tento dar, né, a maior visibilidade que eu posso, mas eu vejo que a adesão é pouca, e isso me deixa triste, né? Porque eu gostaria que mais gente desse visão, e é uma paixão minha, eu vejo que quero que todo mundo se apaixone também, mas eu sinto muita dificuldade em dar visão
uma visão a um público maior. Botei, tipo, no meu grupo do Facebook aqui, estou dando aula, me propus a dar aula de graça na quadrinha da minha casa, que não tem uma, duas pessoas. Então, eu acho que as pessoas, não sei se não conhecem, ou tem preguiça. O Roller 10 tem a questão do preço do patins também, Uhum. que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração hoje em dia, né? Não é uma coisa baratíssima, que é uma coisa que já dificulta também, né? Mas eu penso assim, desde que eu comecei com o Roller 10, eu tive mais de 150. Ai, que legal, nossa, eu quero fazer. Mas me pergunta se 20 dessas pessoas deram andamento à coisa. Então, eu acho que é uma questão tanto de adesão de fora, como você sair para fora também. É difícil as pessoas entrarem no teu mundo e você exteriorizar e botar isso para o mundo também é difícil. Mas eu sigo tentando e estou cada vez mais. Toda hora que eu posso, eu boto. As mídias sociais, a gente tem que tentar insistir, porque quanto mais visão você dá, mais aparece, o algoritmo vai passando, vai aparecendo para outras pessoas essa questão do roller dance. Tanto que volta e meia alguém me manda, ó, apareceu para mim esse pessoal dançando, olha que legal. Então a gente tem que tentar ir entrando, né? Como eu estou em constante aprendizado, ainda estou me sentindo segura, cada vez mais segura, mas ainda tenho muita coisa que aprender, uma coisa que eu treino todo dia, mas eu sinto muita dificuldade, isso que eu falei, em exteriorizar e, e assim como de agregar mais pessoas. Essa é uma dificuldade. Que o incentivo também, às vezes, ele breca todo mundo, né? Freia todo Sim, mundo, assim. sim, exatamente. A gente Mas, começou a falar disso, assim, às vezes havia onde você quer dar continuidade, mas em algum lugar a acessibilidade e os meios para tornar possível, não basta só sim, querer, né? Tem que não ter toda basta só uma... querer, exatamente. Sempre tem um, dois ou três que acaba travando a coisa, né? Quer mais alguma coisa, Paula? Não, achei ótimo, um Ah, aprendizadão hoje. Ah, que bom, que bom. Fico feliz, muito feliz de ter participado. E muito obrigada pelo convite, meninas. Eu escutei algum podcast de vocês, achei super legal, dá uma visão para a gente muito boa, diferente, coisas que você não pensava, assim, esclarecem. Estão de parabéns. ai, Que obrigada. bom. Então, Muito super legal. agradeço, Dedé, a tua participação aí, Obrigada, contemplando o querida. roller dance nessa ladeira aí. É, Divulgando em Curitiba, acho muito lindo. sim. E a Ju é uma entusiasta, ela tá assim super, nossa, super agregada. Eu vejo que é uma coisa que ela gosta, ela tá arrasando, além de tudo. Sempre Daqui a pouco trocando as tem aulinha, rodinhas, né? daqui a pouco tem aulinha. Sim, com certeza, nós vamos começar nossa nova coreografia hoje já. Eba! Então tá bom, meninas, Então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. obrigada, e você também, né? Parabéns Tá, por tá bom, essa obrigada. desbravando o roller dance. Com certeza, muito obrigada. E vamos tentando, seguindo, botar no mundo esse roller dance, no mundo de Curitiba, que eu digo, né? É. Tá bom? Então, um beijo Um para vocês. Um beijo. beijo, até Até, tchau, mais. tchau. Tchau, Tchau. tchau. O Ladeira Bausch